Aqui tem uma pergunta seguinte: qual é a importância do hábito da leitura para o nosso desenvolvimento humano e para o nosso desenvolvimento espiritual? Bem, nós estamos nos referindo à leitura dos livros espirituais. Uma leitura que para nós não seja óbvia, uma leitura que está exigindo de nós um certo esforço, dedicação, isto põe em atividade células do cérebro que estavam adormecidas. Então, se nós lemos uma coisa qualquer, nós usamos as células que já temos no cérebro, que parece que não chega a 10% de células despertas. 90% do cérebro está adormecido, em todos, ou quase todos. Então, se nós temos uma leitura que nos desafie, que exige um esforço, então, se nós estamos aqui neste momento conversando, e se isto exige um certo esforço para ser acompanhado, se a gente precisa estar atento, se precisa estar se trabalhando para ouvir, se está havendo um trabalho, então existe a possibilidade de células adormecidas começarem a ser impulsionadas, despertadas. Então isto é o lado humano da leitura. Isto é o desenvolvimento humano que a leitura traz. Então, um livro que fale de coisas que a gente nunca escutou, História Escrita nos Espelhos é um livro que nos chama atenção para várias coisas nas quais a gente nunca pensou. E o tema dos espelhos também é um tema que não é muito conhecido, não é muito difundido, fora de certos círculos muito restritos de comunicação. Então, isto é uma leitura que não é só cultural ou só filosófico. Isto é uma leitura para despertar certas células adormecidas que encontram um tema, que encontram uma exposição muito inusitada, que começa a mexer com aquelas células que estavam adormecidas. E além deste livro História Escrita nos Espelhos, entre os livros que se ofereceu aqui, existem também os Sinais de Contato, que é um livro que mexe também com as células adormecidas. Porque os sinais de contato falam numa forma da gente entrar no corpo físico que não é pela lei do nascimento físico. Então isso está descrito lá. Como nós estamos habituados, vida após vida, a entrarmos na encarnação física pela lei do nascimento físico, não é assim que vocês todos entraram? Então, entra-se na encarnação física por esta lei que todos conhecem e que todos usam. E se nós fôssemos contar a história de um nascimento de alguém, isto iria servir para as células que já estão despertas, células que já sabem como é que a gente nasce e que conhecem esta lei. Mas se você põe num livro uma forma de você estar aqui encarnado que não seja nascendo, todas aquelas células do cérebro que conhecem a lei do nascimento físico dizem: oh, que horror! Mas aí você continua e aquelas que estavam dormindo vão despertar. Olha, que tem uma coisa. Porque essas que estavam dormindo não tem nada que entre em conflito dentro delas com uma nova informação. Percebe? Então, para isto que se coloca isto lá, porque a maior parte do cérebro da pessoa diz: isto não é comigo, que é isto? Mas aí algo dentro da pessoa diz: não, vamos em frente, vai estudar, vai ver, vai ler. Aí vai lendo e tem coisas ali que começam a despertar certas áreas do cérebro que precisam estar não condicionadas à coisa antiga ou à coisa conhecida,
precisam estar virgens para poder receber isto. E é importante que estas coisas entrem, entrando em uma célula do cérebro, aquele cérebro perdeu-se para a coisa velha. Então, basta que uma célula desperte, aí já uma área do cérebro começa a ter uma vida, começa a trabalhar certas coisas. E assim é um pouco como o livro dos sinais, os segredos desvelados, os oceanos têm ouvidos, Mirna Jade. São todos livros que com as células já despertadas a gente reage muito. Mas eles não foram escritos para o nosso lado conhecido. Eles foram escritos para o nosso lado cerebral adormecido, que vai despertar e que aí vai ficar aberto para um conhecimento novo. Então isto é o que a leitura faz no campo do desenvolvimento humano, porque o cérebro faz parte do nosso lado humano, não é? O cérebro não é a consciência. O cérebro é uma massa de carne que emite uma secreção que nós chamamos de pensamento. O cérebro tem aquela secreção, isto é humano. Então, os livros, a leitura, trabalha o nosso lado humano assim, despertando estas células. Agora, a leitura mexe também com outras coisas, não só com o nosso cérebro, não só com as células do nosso cérebro. A leitura influi na nossa consciência. E aqui é que entra o livro de ensinamento espiritual. Na nossa consciência, a leitura deve trazer dados a respeito das leis que regem os níveis de consciência nos quais nós ainda não entramos. Então, o que um livro espiritual traz para a consciência é a lei aonde ela vai entrar. Porque aí a consciência fica conhecendo esta lei, a consciência tem um contato com esta nova lei, e aí a consciência se abre para esse outro nível. Cada livro, cada leitura tem o seu sistema, tem a sua forma de fazer esse trabalho, de ajudar a consciência a reconhecer o seu próximo passo. Então, isto é uma leitura espiritual realmente. A leitura espiritual não vem para te confortar na situação em que você está, nem para confirmar o ponto evolutivo em que você se encontra. Isso são os romances, isso é a literatura que faz. Aquilo que tem vibração espiritual leva a sua consciência a reconhecer os seus próximos passos. Leva você, como consciência, a perceber onde é que você deve ir. A lei que você deve seguir. E no fazer isto, esta leitura ou este livro já está também estimulando a sua consciência a transcender toda a parte externa, toda a parte material da vida. Isto é um livro espiritual. Isto é, você pode estar recebendo um estímulo para um outro nível de consciência, mas ao mesmo tempo, esta leitura, esta vibração, este tema está te ajudando, te mostrando, estimulando a transcender os pontos materiais em que você se encontra, os pontos mentais arraigados, que é matéria, né? Matéria mental, os pontos emocionais e os pontos físicos também, se a leitura desce a estas coisas físicas. Mas para uma leitura de um livro espiritual, está falando de coisas físicas, isto é para você reconhecer a forma de transcender o nível físico. Senão o livro espiritual não tem nada a ver com aquilo. Inútil falar de coisas físicas. Se não é para ajudar a consciência a transcender aquela vibração física. E a leitura espiritual, principalmente hoje, tem como meta, inspiração,
tem como energia um conteúdo que ajude a consciência a entrar em comunhão com uma vida incorpórea, com uma vida fora da matéria densa. E as leituras espirituais que estão mais sincronizadas, mais em sintonia com a energia de hoje, com aquilo que flui hoje para a humanidade, essas leituras estão ajudando a consciência das pessoas a comungar com níveis incorpóreos, com civilizações suprafísicas, com a vida extraplanetária, com tudo aquilo que são os estágios desta humanidade no futuro. Então a leitura espiritual de hoje tem esta tarefa. Qual é a diferença entre a leitura espiritual de hoje e a leitura espiritual do passado? A leitura espiritual do passado cuidava de você reconhecer o seu nível de consciência e transcender aquele nível. E de você ir transcendendo a vida material, os apegos materiais. Mas a esta leitura, hoje, a vibração de hoje, acrescenta o passo que a humanidade vai dar como humanidade também. Isso está aí dentro, incluído. Então, quando o livro espiritual de ontem te levava a transcender os níveis materiais, os níveis externos, hoje você já leva o ser a transcender esses níveis e já informá-lo para onde ele vai, quais são as outras civilizações, quais são as outras fases da humanidade. Isto faz parte da onda espiritual de hoje. Isto faz parte do trabalho, da leitura, da escrita de hoje. Agora, essa leitura que foi espiritual em todos os tempos, mas que hoje tem a sua característica desta época atual e da necessidade atual desses leitores, desta humanidade que está evoluindo. E essa leitura, ela pode ter um tom preparatório para aqueles que estão principiando, para aqueles que estão recebendo aquilo com certo esforço, e ela pode ter um tom um pouco mais adiantado, mais desenvolvido. Quando o leitor ainda não tem controle sobre a sua natureza física instintiva, sobre a sua energia emocional, quando a pessoa não tem controle sobre a energia do pensamento, o livro deve ajudar a pessoa a fazer este alinhamento. O livro deve estar falando nesse alinhamento toda hora, deve estar apresentando esse alinhamento, deve estar avisando a pessoa que ela deve fazer este alinhamento, que ela deve se autocontrolar. Percebe? Se ela está falando para pessoas que estão no preparatório, ela pode falar da estrela Sírio, mas ela tem que avisá-lo que ele tem que se controlar, que ele tem que se conectar com a alma, entende? Ele tem que dar todo este preparatório, porque senão ela não serve. Senão ela não é útil para aquelas pessoas. Agora, isso o autor ou quem está dando este livro em leitura deve perceber em que fase a pessoa que vai recebê-lo está. Então ela pode estar numa fase preparatória em que ela queira saber dos planetas, queira saber das civilizações intraterrenas, queira saber da busca espiritual, mas que para ela, que ela precisa mesmo é autocontrole. Então aí o livro tem que chegar até um certo ponto. Daí não pode passar, porque o principal é o autocontrole para aquela pessoa. Não é a estrela Sírio, percebe? A estrela Sírio é um pretexto para aquela pessoa ter autocontrole. Aí o livro espiritual deve trabalhar. Agora, se o leitor ou se a pessoa já é relativamente controlada, se ela já tem um certo alinhamento, se ela já controla o que ela diz, se ela já tem um certo controle mental, se ela tem um emocional mais contido, se isso já está mais trabalhado,
você fala na estrela Sírio, fala no que você quiser falar, mas aí você acrescenta que ela tem que ter um controle, que ela já deve ter um pouco, mas aí você acrescenta no livro espiritual que ela tem que agora se relacionar com a alma, se relacionar com o eu superior, porque aí ela vai substituindo este controle feito meio à força, feito com esforço, ela vai substituir isto pela energia da alma, que desce sobre aqueles corpos e vai fazendo aqueles corpos entrarem em harmonia. Isto é um outro grau de leitura espiritual. E o assunto pode ser o mesmo. O assunto pode ser o mesmo, desde o preparatório até lá no fim. A diferença é esta. Agora, isto vai determinar o modo de você tratar o assunto, a forma de você concatenar as ideias, vai determinar o vocabulário que você vai empregar ali. Porque se você tem uma forma de expor as coisas para aquele que já está controlado pela alma, isto não é uma forma que interesse a alguém que precisa se autocontrolar, que tem que ter outra forma. Então vocês veem por que tem tantos escritores falando da mesma coisa? Como todos esses instrutores espirituais que escreveram livros que falam todos a mesma coisa, porque só tem uma coisa que a gente tem que falar, desde os primeiros até os últimos falam todos a mesma coisa, mas varia a forma. Varia a forma e a direção que aquilo toma. Quem aquilo deve servir. É só aquilo que varia. Então, se você pega um livro de um clássico da espiritualidade, ele tem uma forma, talvez própria dele, mas para todo um mundo, para todo um grupo de seres encarnados naquela antiguidade que necessitavam daquela forma. Então, se esse livro muito antigo começa a ser reeditado, ele vai interessar cada vez menos pessoas. Porque todas aquelas pessoas para as quais ele foi escrito já estão todas em outros planetas, todas já foram embora, já voltaram para casa. E o livro perfeito ficou aí. Então, este livro é a ideia, este livro é aquilo que tem que ser transmitido. Mas hoje tem que ter outra forma, porque são outras pessoas que estão aqui, são outras almas que estão aqui, e não são almas, eventualmente, que estejam já quase para voltar para casa. São almas que ainda têm muito o que fazer aqui. Então a forma é diferente. Não é aquele livro que se escreveu há 3.000 anos. Tem que ser outro livro hoje. Embora aquele seja muito válido, válido até hoje. Mas aquela forma é para aquelas mentes ou para aqueles espíritos, dependendo do nível em que aquela coisa foi colocada e dependendo da tarefa que aquele autor teve para desempenhar. Agora, aquela mesma coisa hoje parece um livro completamente diferente. E para quem é pouco observador, começa até a encontrar contradições ali. Mas não existe contradição nenhuma no ensinamento espiritual. Se é ensinamento espiritual, não existe contradição. Existe uma adaptação, existe uma evolução, existe uma mudança na forma de se colocar as coisas. Agora, aqui tem outro ponto. Quando um livro espiritual coloca uma coisa, o que está ali é a mínima parte que o autor conhecia. Então, o autor conhece um certo universo de ideias. Se ele vai escrever um livro, no livro vai entrar a menor parte daquilo que ele conhece. Porque o que ele conhece é para ele. Ou o que ele conhece é para ficar depositado, é para ficar guardado. Porque quem tem um conhecimento muito amplo, muito grande, tem a tarefa de guardar aquilo. Tem a tarefa de preservar. E preservar não é escrever e pôr numa biblioteca. Isto pode ser lançar pérolas aos porcos, se não for hora de fazer isto. Preservar é ele trabalhar aquele conhecimento, ele ter aquele conhecimento, ele viver aquele conhecimento, para aquele conhecimento ficar vivo nele.
Porque se ficar vivo nele, aquele grande conhecimento que ele tem, vivo no ser dele, aquele está salvo, aquele está guardado, aquele está disponível para outros seres em outras épocas, séculos depois, que não tenham a mesma capacidade de ir buscar aquele conhecimento, mas encontra aquilo guardado, preservado no mundo das ideias. Então, digamos que se temos um autor que sabia muito mais do que nós todos, se temos, por exemplo, Platão, o que Platão pôs nos livros é a mínima parte das coisas que existiam no mundo dele. A maior parte não está nos livros, não está revelado em nenhum escrito, mas está guardado. Então nenhum de nós pode saber se as coisas que a gente escreve hoje, que diz hoje, e que revela hoje, e que informa hoje, nós não podemos saber se foi lá naquele banco dos céus, das ideias que nós fomos buscar. Pode ser isto. Há autores de livros espirituais que não têm nenhum contato próprio. Fazem esse trabalho de colher em certas fontes que estão guardadas, que estão preservadas por esses grandes seres. Agora, outros não. Outros não vão buscar nestas fontes, embora possam ter influência destas fontes, possam estar influenciados por estas fontes, porque em tantas encarnações que nós tivemos, é claro que a nossa mente deve ter entrado em contato com alguma fonte dessas eternas. Mas aí as coisas vão evoluindo. Então aquilo que há 3.000 anos era muito oculto, muito avançado, muito amplo, hoje é menos oculto, é menos avançado e menos amplo, porque a consciência planetária ampliou. O planeta se ampliou como consciência. Então o planeta, tendo se ampliado como consciência, ele atraiu outras entidades, outros seres, ele atraiu outras energias, que estão todas aqui nesta órbita, que não estavam há 3.000 anos atrás. Mas a consciência planetária ampliou, então agora entidades que não estavam próximas da Terra na época de Platão, podem estar próximas agora, porque a consciência planetária as atraiu. Então, o conhecimento hoje pode ser mais amplo nesse sentido. Pode trazer coisas que naquela época não trouxe. Não trouxe não porque Platão não fosse grande, porque a consciência planetária não comportava. Então hoje pode vir uma entidade, pode vir uma energia, pode vir um movimento espiritual, uma verdade filosófica que naquela época não tinha acolhida no planeta, na consciência planetária. E hoje pode ter. Então o conhecimento no planeta pode se ampliar. E neste planeta, por mais material que ele seja na sua superfície, este planeta tem níveis de consciência até divinos. Então, há todos os níveis de consciência neste planeta. E nos níveis divinos deste mesmo planeta está o maior conhecimento que este planeta pode comportar agora, que este planeta pode absorver. Então, nos níveis divinos do planeta, há uma informação que a leitura espiritual deve estar canalizando. Claro que canalizando dentro de uma proporção adequada, para que aquilo não venha a perturbar o desenvolvimento mental da humanidade. Vamos dar um exemplo. Hoje já é do conhecimento planetário do planeta, não da humanidade. Já é do conhecimento planetário a história da Terra. Coisa que na superfície ninguém conhece. Conhece esta coisa que está nos livros, mas isto não tem nada a ver com a história da Terra. Então, a história da Terra já é do conhecimento dos seres do planeta que estão
conscientes no nível divino, por exemplo. Mistritlan tem a história da Terra nos seus arquivos, no seu conhecimento. Então, a história da Terra já é da consciência planetária. O planeta, como consciência, já sabe como ele começou, já conhece a história dele. Então, é uma tarefa da leitura espiritual, das obras espirituais, daquilo que se escreve, é uma tarefa ir sintonizando com estas coisas que já estão na consciência do planeta. Agora, para haver leitura a respeito disto, precisa haver também leitores a respeito disto. E certas coisas que ainda não são conhecidas são tão reveladoras de uma consciência maior que a mente humana cristalizada num determinado conhecimento tradicional e medido para as dimensões anteriores do planeta, esta consciência humana pode não ter capacidade para receber isto. Ou se tem capacidade já para receber, se pode conceber isto como vibração, pode reagir. E aí criar karma negativo para a própria consciência humana. Então toda esta informação, toda esta leitura espiritual não é feita mentalmente. Tudo isto é feito no plano da consciência planetária, que vai designando, introduzindo os seus porta-vozes. E os porta-vozes daquilo que é o conhecimento hoje, nem sempre estão no plano físico. Aqui no plano físico estão os escribas, porque os porta-vozes estão nos outros planos. Os transformadores daquele conhecimento, que vem de planos superiores, não estão escrevendo aqui no plano físico. Na consciência planetária já está incluído um conhecimento que tem uma vibração e que tem uma atualidade estelar. Então a consciência do planeta, nesta etapa, já pode absorver conhecimento que venha de consciência estelar, ou até de outros universos. Nós, como humanidade leitora, teríamos que estar o mais desimpedidos possível nesta etapa, abertos para coisas inusitadas, porque o conhecimento que está na consciência do planeta neste momento para ser difundido é um conhecimento de uma outra época que nós vamos viver. É um conhecimento que diz respeito a uma nova mente, a uma nova humanidade, a vida do planeta em contato com mundos, com universos mais adiantados. Então, o ensinamento espiritual que está disponível na consciência do planeta realmente é muito mais amplo do que tudo aquilo que está escrito. Tudo aquilo que está escrito até agora pertenceu à capacidade anterior de nós absorvermos. A capacidade atual, tanto do planeta guardar isto, quanto da alma humana, da mônada humana, de absorver conhecimento, é muito mais ampla do que era. Por isso é que existe cada vez menos livros espirituais e cada vez menos leituras. Porque isto não vai ficar muito mais tempo no plano físico. Este ensinamento vai ser passado nos planos internos. Isto vai ser passado nos níveis internos. Então nós vamos receber o ensinamento não só lendo ou na leitura, nós vamos receber o mínimo indispensável. Nós vamos receber aquilo que a palavra aceita. Porque tem certas ideias que nenhuma palavra pode exprimir. Então, aquilo que a palavra aceita pode entrar num livro. Mas aquilo que uma palavra não pode exprimir, não tem como você escrever. E nós já estamos chegando
num gênero de conhecimento que não cabe mais nas palavras. Então você hoje começar a falar da vida na estrela Sírius, você começar a falar na humanidade de Vênus, você começar a falar na civilização de Mistlitlã, você pode chegar até um certo ponto, porque depois a palavra não aceita mais. Não tem palavra para descrever a humanidade de Mistlitlã. Você pode fazer uma coisa rudimentar sobre Mistlitlã, uma coisa rude, só para dizer que existe, só para a pessoa ter uma informação. Mas você realmente falar sobre a civilização de Mistlitlã, não tem palavra para isso, não tem palavra para descrever este estado. Então a leitura espiritual hoje é uma mera estimulação, é um mero impulso para você entrar diretamente em contato com aquela informação mais ampliada. Aí então, se uma leitura espiritual vai tocar num assunto que venha ampliar a consciência, aquela leitura hoje vai te dar um impulso, vai te dar uma indicação para você depois prosseguir, para você depois continuar. Porque se você já ficou sabendo que existe a civilização de Mistlitlã, se você já ficou sabendo, através de alguma informação de algum autor, que existe humanidade de Vênus, se você já sabe que aquele indivíduo que aqui é conhecido como Jesus, que ele é venusiano, se você já soube disso, se alguém já te informou isso, além disso, aquele alguém não pode passar. Porque aí as palavras começam a deturpar este assunto, compreende? Já falou demais, chegou no limite. Daqui por diante as palavras começam a desmoralizar este assunto. Porque para começar, a vida da humanidade de Vênus não é material. Lá ninguém fala. É uma vida na dimensão de fogo, fogo cósmico. Como que nós vamos descrever aquilo em palavras? Se palavra é coisa material. Impossível. Então, a leitura espiritual leva você a saber destas coisas, a despertar para estas coisas e te estimula, te anima a buscar estas coisas. Claro que você vai buscar, não é tomando um foguete e indo lá, porque o foguete vai chegar lá derretido. Você vai entrar em contato com estas coisas é justamente através da sua conexão, da sua parte interior, do seu alinhamento com a sua alma, depois com o seu espírito, e se o seu espírito não souber isto, ele vai te conectar com uma hierarquia, ou se aquela hierarquia não for extraplanetária, ela vai te conectar com uma outra e ela vai aprendendo também. Então veja, estão todos aprendendo. É uma linha de conhecimento, é uma linha de instrução, de aprendizagem. Mas realmente não esperem encontrar tudo nos livros, porque os livros, quando são seguros, quando são livros verdadeiros, te dão uma indicação, te dão um impulso. A maioria da coisa não está ali, nem pode estar. Agora, aquilo que a leitura pode dar e dá, é aquilo que nós chamamos do princípio externo que ela está trazendo. E esse princípio externo, que é aquilo que está escrito, isto vale, isto é bom, porque isto influi na nossa saúde, por exemplo. Se você lê um livro espiritual, você está tratando da saúde, logo de início. Você está tratando da saúde quando lê um livro espiritual e está captando aquela parte externa. Você está alimentando a sua memória, um alimento bom, sadio. Isto vai fortalecer a sua memória, isto vai mudar a vibração, a capacidade da sua memória. E a leitura espiritual, naquilo que ela tem de externo, ainda serve para purificar o teu pensamento, para mudar o teu pensamento, para o seu pensamento se ocupar de coisas mais elevadas. Tudo isto é a parte externa da leitura. É isto que o livro dá.
Agora, na sua parte interna, isto é, aquilo que não está no livro, mas que está por trás daquilo que está escrito, se o que está escrito já está cuidando da sua saúde, se você está tão irmanado, se está tão ligado com aquilo, que já está sendo curada dos teus males, já sua memória já está ficando mais lúcida, e se o seu pensamento já está ficando mais positivo e mais puro, então se isso está acontecendo, aí você pode entrar em contato com a parte interna da leitura espiritual, que é aquilo que não está escrito, que está por trás disto. E que você começa a receber na medida que esta parte externa te preparou. Então o teu cérebro, a tua memória, a tua saúde, o teu equilíbrio mudou. Mudou com a leitura do livro. Você fica num outro estado externo. Aí começa a entrar a outra parte do ensinamento que não está no livro e que não está escrito, mas que é a alma disto que te passou. E aquilo que é a parte interna do ensinamento não é nenhuma outra escrita que você vai encontrar no outro plano, não. A parte interna é um estímulo que vem depois que esse estado foi criado pela leitura externa. A energia que está por trás daquilo, a fonte que criou aquilo, está fazendo pressão sobre os teus centros, sobre os teus centros etéricos, sobre os teus centros de força, núcleos de vida, que não começa a fazer pressão. E os teus centros, pressionados por esta fonte que criou os livros, eu aqui não estou falando do autor, não, estou falando da fonte que criou o livro. Então isso está presente e está estimulando os teus centros. E aí os teus centros vão começar a entrar em contato com uma outra consciência. E o seu ser vai absorvendo esta outra consciência. Agora, tudo isto tem uma evolução, dependendo do seu interesse pela leitura, da fidelidade com que você se aproxima a este conhecimento, e dependendo também muito de você estar atrás do conhecimento em si, e não do autor, e nem do livro, percebe? De você estar atrás do conhecimento em si, porque aí, pelo conhecimento em si, você pode chegar num grau de contato e de conhecimento que nem o autor do livro chegou. Ele foi apenas um instrumento para você entrar em contato com tudo aquilo. Mas você não deve se apegar ao autor e nem deve se apegar no livro. Isto não quer dizer desprezo nem ingratidão pelo autor nem pelo livro, claro. Isto quer dizer uma independência. Isto quer dizer uma liberação de toda esta parte externa, de toda esta parte material, que é o livro escrito, que é o ensinamento manifestado. Porque aquilo que foi manifestado é a mínima parte do que aquele ensinamento continha. E é a mínima parte do que aquele autor sabia também. De forma que não adianta você ficar reduzido ao mundo de um livro ou ao mundo de um autor. Isto é uma limitação muito grande, porque atrás disto tem tudo aquilo que ele não disse, tem tudo aquilo que não foi escrito. E que é isto que vai te impulsionar, é isto que vai te dar o estímulo para você internamente ir entrando em contato com esse conhecimento que nenhum livro e que nenhum autor tem autorização e nem pode te dar aqui. E aí, se você começa este tipo de leitura mais adiantado, porque até aqui foi uma leitura preparatória, você ficou ligado ao autor, você ficou ligado ao livro, e a sua vida é a mesma no fundo. Você ficou sabendo aquilo que o livro escreveu. Isto é a fase preparatória da leitura, tudo isto. Agora, aqui começa realmente a fase adiantada. Aqui começa uma leitura mais aprofundada. Depois que você está realmente buscando conhecimento, depois que você está buscando a fonte
Então aqui começa a fluir outra coisa. Com todas as bênçãos e com toda a ajuda de toda aquela hierarquia que manifestou aquele conhecimento. Porque a hierarquia espiritual está aí para nos liberar para um conhecimento maior e não para nos reter numa certa estreiteza. A hierarquia está para nos liberar. Então aí começa a leitura mais adiantada. Você começa então a receber por dentro a impressão, você começa a perceber, a sentir que você pertence a um corpo muito maior do que este nosso. Aí a leitura interna, o conhecimento interno, começa a colocar na tua percepção algo maior. E você então não está mais limitado ou não está mais restrito ao teu ser. Você já começa a estar em contato com um corpo maior. Você sabe que o seu ser é parte de um corpo maior, é parte de um ser maior. Isto já é a leitura adiantada, isto já é o conhecimento adiantado. E hoje, o conhecimento adiantado também vai te colocando em contato com o teu grupo interno. Porque nós todos temos grupos aqui fora. Mas nós temos um grupo interno. E o conhecimento adiantado, a leitura adiantada, vai te trazendo este grupo interno. E você vai entrando em contato com esta parte grupal interna. E esta leitura também adiantada vai começar a te mostrar qual é a tarefa que te cabe cumprir no plano evolutivo. Nenhum livro material mostra isto. Nenhum autor pode dizer no livro qual é a tua tarefa. Isto você vai ser impulsionado pelo livro dele, mas a sua tarefa, o que você veio fazer, isto você só vai saber pela leitura interna, pela instrução interna. Internamente, você com todo este preparatório, vai finalmente perceber qual é a sua tarefa, qual é o seu trabalho. E se esta leitura aprofunda ainda um pouco mais, se você já se libertou de tantas coisas materiais e terrestres e mentais, e se você já está num outro plano, se relacionando com isto tudo mais intuitivamente, esta leitura já começa a fazer reconhecer e a te mostrar a energia da tua hierarquia, porque cada um de nós tem uma hierarquia. Então, você já começa a perceber a presença da tua hierarquia. E aqui a vida torna-se sagrada, porque você já começa a viver a vida da hierarquia, e aqui é que as coisas realmente começam a mudar. E no fazer contato com esta sua hierarquia, aí você já vai sabendo o que é que esta hierarquia faz neste planeta, ou o que é que esta hierarquia faz em mundos maiores. Então aí o estudo já é um estudo bem mais amplo. E é esse estudo bem mais amplo que não pode aparecer em livro nenhum. E que nenhum autor pode transmitir, porque isto é uma coisa muito interna, isto está mexendo com leis, com tarefas, mexendo com movimentos que não se limitam a esta terra. Então é só mesmo internamente, só interiormente que a gente vai reconhecendo.